livro Terras de Carlota, a Vila de Ançã e Invenção Demarcatória foi resultado de investigações de quase uma década, sendo parte dela atravessada por uma dupla tragédia, a pandemia de Covid-19 e a ascensão de Jair Bolsonaro. Mas o encontro primário da historiadora fluminense com Carlota Joaquina não se deu em terras lusas, mas do outro lado do Atlântico, no Rio de Janeiro. Nessa cidade, que outrora foi sede da coroa portuguesa, havia uma região que ainda hoje mantém um nome marcante, mas pouco discutido em sua origem histórica por investigadores ou moradores do município, o Engenho da Rainha. Na memória popular e graças ao filme Carlota Joaquina, a Princesa do Brasil, dirigido por Carla Camurati, Carlota Joaquina se tornou uma personagem conhecida. Dentre muitos aspectos, ressaltou-se a sua condição de mulher feia, insolente e, sobretudo, safada. Era companheira de um príncipe regente, depois alçado a rei, que não media esforços para demonstrar sua face mais grosseira, quase estúpida como um simples comedor de frangos. Essas caracterizações, tão evidentes nas falas mais corriqueiras sobre os príncipes translados ao país, ganhou escopo pela voz de outros divulgadores e contribuiu para encobrir suas características mais marcantes, especialmente em relação à atuação de Carlota como mulher de seu tempo. Diferentemente do que advogou Camurati, Carlota não esconjurou o Brasil. Longe de jogar fora seus sapatos e junto deles o pó característico das terras que circundam a Baía de Guanabara, enfrentou interesses diversos em um contexto ainda mais complexo em defeito das terras que acreditavam serem suas no Brasil. Voltamos assim ao Engenho da Rainha. A despeito de marcar o seu nome e a suposta territorialização do poder e da propriedade da Princesa do Brasil, o processo judicial levado adiante contra Carlota pelas chamadas Irmãs Macarenhas jogou por terra o direito de Carlota de fazer valer os seus pretensos direitos de proprietária. Em decisão proferida pela instância responsável no ano de 1822, Carlota perdeu a ação em virtude de sua redução à condição, irônica mais uma vez, de rainha estrangeira. Deve-se lembrar que, ao mesmo tempo, em Portugal, Carlota é considerada uma rainha estrangeira, já que era de origem espanhola. Resgatar o conflito pelas terras da rainha no Rio de Janeiro foi a porta de entrada para chegar à Vila de Ançã, mas isso não foi premeditado. O objetivo de Márcia Mota foi inicialmente o de seguir os rastros deixados pela princesa acerca de suas terras no Brasil, já que os registros encontrados no Arquivo Nacional da antiga colônia poderiam ser em par de uma querela ainda maior. Assim, ao refazer o trajeto de Carlota, a historiadora fluminense cruzou o Atlântico e chegou ao oceano infinito do Arquivo Nacional das Torres do Tombo. Ali, longe de encontrar pequenos processos ou indícios menores, deparou-se com um alargado fundo documental conhecido como Casa das Rainhas. Em seu colo, um documento chamava a atenção pela sua magnitude e beleza, o processo de tombo da Vila de Ançã e seus termos, datado inicialmente para o ano de 1801, com finalização em 1806. O documento, que possui mais de 3.000 páginas, é composto de uma pretensa e minuciosa descrição das pequenas e grandes parcelas de terra da Vila de Ançã, de seus distritos, arrendatários e confinantes. Um fator de especial atenção é a existência no alvorecer do século XIX e assinalado no manuscrito das relações sociais de propriedade muitas vezes ignorados por uma parcela de historiadores, como as seis-marias, prazos, quintas ou morgados. Essa fonte, como afirma Márcia Mota, não é um documento de fácil leitura, pois exige a paciência e reiteradas leituras para clarear os caminhos apresentados. São apreciações às vezes confusas, incompletas ou no limite inventadas. Aquele livro, tal como as plantas parcelares francesas, é tanto o início quanto o fim de um estudo agrário. Anexado ao tombo está a memória produzida pelo José Felipe Dias Vieira. Ali estava sintetizada uma tentativa de racionalização das informações contidas nos inúmeros maços que compõem o processo de registro. Reafirmação e escalonamento dos direitos senhoriais oriundos do processo de tombamento. São inúmeras tabelas que constam os foros a serem pagos pelos inquilinos, organizados pelos denominados cabeças de casal. Anexam-se plantas e estruturas importantes para a organização da pequena vila, como o curral e os celeiros reais, a vila da Câmara e o Pelourinho. E dada a magnitude e a prominência de suas águas, é notável ainda o arrolamento dos indivíduos ou instituições que deviam foro pelo uso das águas e dos moinhos. A autora contou com a colaboração de muitos braços. Foram muitos bolsistas de iniciação científicas, assistentes de pesquisa e revisores que mergulharam nas milhares de páginas do livro do tombo. As transcrições geraram bancos de dados que permitiam visualizar, por exemplo, quem e quanto eram aproximadamente os inquilinos envolvidos no processo. Esses dados serão apresentados de maneira mais fluida e esquematizado dentro de um aplicativo, onde será possível navegar pelas terras de Ançã a partir dos mapas e registros oferecidos a Carlota por todos os envolvidos no tombamento.
Esse quadro, por si só, desqualifica o argumento de que Carlota Joaquina era tão somente uma mulher feia, amargurada e devassa. Inteligente e sagaz, a princesa do Brasil não enfrentou apenas os ditames característicos dos processos judiciais, como o do tombo em Ansan, ou do asseguramento de domínio, como no caso da Engenho da Rainha. O próprio contexto em que se deu o processo de tombo demonstra a complexidade da ação de Carlota, já que o Estado português estava em iminente ameaça desde a ascensão de Napoleão na França após o golpe de Estado de 18 de Brumário. Um fator emblemático na pesquisa foi o de situar a posição da Câmara da Vila em face ao agravamento das tensões oriundas da expansão de Napoleão, quando as normas que regiam as escalas de direitos de acesso à terra estavam cada vez mais ameaçadas e postas em questão naqueles lugares. Em 29 de maio de 1808, a Câmara se posicionou em face à pressão dos franceses, agora já instalados em Portugal. Naquele dia foi apresentado pelo juiz de fora, o Dr. Bento Pereira de Carmo, o escrivão da Câmara, a carta dos deputados desse reino a promessas das vossas felicidades feitas e afiançadas em nome de Augusto Imperador que nos governa. Situada a cerca de 15 km de Coimbra, a vila de Ansan está localizada em um vale. A principal rua se intitula Jaime Cortesão, em homenagem a um dos mais importantes historiadores portugueses nascidos precisamente naquela rua em 1884. No livro do Tombo, a vila foi dividida, descrita e projetada graficamente em diversos distritos. Ansan, sob a mesma alcunha da vila, Portunhos e Pena, Ferraria e Cavaleiros, Barcouço, Mourelos, Rios Frios, Granja, Cidreira e Lava-Rabos, essa última conhecida pela denominação de São João do Campo e palco de conflitos analisados por Mota em seus últimos capítulos. A despeito de sua condição de rainha, Carlota enfrentou muitas intempéries, que foram registradas em cartas, documentos oficiais, imagens e iconografias daquela época ou posteriores. O imaginário acerca da singular personagem foi mudado também pelos seus algozes, impulsionados pela crença hegemônica de que, pelo menos àquela altura, da impossibilidade do protagonismo feminino enquanto ser humano intelectual e político. Em nossa época, onde as imagens são determinantes e paralelas e contraditoriamente naturalizadas em face ao peso dado às novas redes sociais, permitiam-nos traçar uma nova reflexão para fazer jus a uma personagem de seu tempo, e jamais fora dele.